Podemos nos sentar. Amados irmãos e irmãs, hoje, domingo do Bom Pastor, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Claro que para nós eu preciso explicar um pouquinho, porque até hoje de manhã lá na comunidade do Passo Raso, eu perguntei se alguém criava ovelhas. Tinha uma senhora que criava ovelhas, né? E com a ajuda de algumas crianças, a gente entendeu que hoje, para nós criarmos ovelhas, basta ter um pedaço de terra que tenha um pouco de pasto, que tenha uma pequena casinha, uma pequena mangueira onde tu guarda as ovelhas à noite, e também para fazer a vacina, para dar alguma ração, e está pronto. Tendo água, o pasto está ali, pronto. Mas Jesus está falando num outro contexto em que os pastores precisavam passar dias, semanas, meses peregrinando para encontrar uma pastagem, para encontrar água. E à noite tinham que se encontrar com outros pastores, outros rebanhos, colocar as ovelhas todas juntas num abrigo, num aprisco improvisado, e eles ficavam revezando à noite, para ficar um acordado sempre cuidando das ovelhas. E quando chega no outro dia, o pastor vai na porta do redil e chama, e as suas ovelhas escutam as vozes dele, porque conhecem a voz do pastor. Não escutam os outros pastores, mas escutam a voz do pastor delas, porque ele, quando a chama, chama para comer, chama para beber e chama para descansar. Ou seja, as necessidades essenciais da ovelha é o pastor que dá para elas. É o pastor que... E elas sabem que às vezes vão peregrinar dias, mas que o pastor vai levar elas para onde elas vão ser saciadas. Então, quando Jesus diz que Ele é o bom pastor, e se nós queremos ser ovelhas de Jesus, nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Ele nos conhece. Mas se nós não ouvirmos e não conhecermos a voz do pastor, então precisamos ouvir a voz de Jesus, que quer nos dar aquilo que é essencial para a nossa salvação. Ele não quer que falte nada para nós, mas Ele quer que a gente escute a voz dele e vá ao encontro. Isso me faz lembrar da nossa primeira conversa, lá no início do tempo da Páscoa. Agora nós estamos no quarto domingo do Bom Pastor, quando a gente dizia: Jesus abriu o céu, mas nós temos que levantar da nossa casa, trocar de roupa, vestir a veste batismal e caminhar para o céu. Jesus é o nosso pastor, mas quando Ele chama, nós temos que tomar a atitude, levantarmos do nosso descanso e irmos ao encontro dEle, para que Ele nos conduza ali onde Ele vai nos saciar plenamente daquilo que é necessário para nós. Então precisamos ser ovelhas obedientes. Ao mesmo tempo, Jesus também, quando nos chama de ovelhas, Ele já está nos dando uma dica muito importante. Pergunto para vocês, se tem alguém que conhece ovelhas aqui: ovelha vive sozinha? Ovelha só vive em rebanho. Ela precisa de alguém que esteja junto delas. Precisa de outras ovelhas. E aqui de novo cai por terra aquela ideia: eu sou cristão, eu rezo sozinho em casa, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunidade, eu não preciso do rebanho. Precisamos sim. E é interessante, pensando nisso, é no rebanho que nós nos sentimos fortalecidos. Pode ver os nossos jovens, quando pega eles sozinhos lá na sala de aula, eles não têm muita coragem para fazer muita coisa, né? Agora, quando a gente consegue reunir um grupo de jovens que tem o mesmo ideal, olha o que eles fizeram com a gente aqui na Páscoa, olha o que eles andam fazendo nos últimos tempos na nossa olha a criançada, né? Como coroinhas, como acólitos. Quando nós temos grupo, quando nós temos rebanho, guiados pelo pastor que é Jesus, a gente vai que vai. E Jesus chama também alguns para serem pastores com Ele.
E aí entra nesse tema que a igreja nos propõe no dia de hoje, o Domingo do Bom Pastor como Dia Mundial de Oração pelas vocações, e de modo especial pela vocação sacerdotal, porque o padre, o bispo e o papa, nós somos constituídos pastores do povo de Deus, pastores do rebanho do Senhor. O que foi que Jesus falou para Pedro lá na beira do mar da Galileia? Simão, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então sim, nós apacentamos o rebanho que pertence para Deus. E antes de dar o passo seguinte, para reforçar aquilo que eu disse, a importância de sermos rebanho, quando eu era adolescente e na sala de aula perguntavam quem queria ser padre, era uma tristeza, porque eu dizia que queria ser padre, mas era chacota, sarcasmo, riso, hoje chamariam de bullying, né? Não para nós, porque qualquer coisa que a gente fizer é bullying, exceto se é para um cristão que está manifestando sua fé, daí não é bullying, né? Aí é normal no mundo de hoje. Mas era tudo quanto era tipo de sarcasmo. Mas é bobo, ninguém mais quer ser padre. Ninguém no colégio pensava, inteiro, aonde estudávamos desde a pré-escola até o 8º ano, até concluir o ensino fundamental, ninguém pensava em ser padre, a não ser o fora da casinha da Alexandre. Mas aí eu percebo o convite para participar do encontro vocacional, ficar uma semana no estágio do seminário em Gravataí, e quando eu chego em Gravataí, apavorado, porque não conhecia nada nem ninguém, de repente tinha quase 80 outros loucos, que nem eu, de 15 a 18 anos, que queriam ser padre, e que ouviam música, que jogavam futebol, que contavam piada, e que eram felizes, que eram alegres. E aí eu disse, é aqui o meu lugar. Cheguei na segunda, na terça, eu não tinha mais dúvida. Na sexta-feira, o então padre Francisco Ledur perguntou, tu quer entrar no seminário? Eu quero. Dia 29 de fevereiro daquele mesmo ano, um mês e pouco depois, eu entrei no seminário. Passei 12 anos no seminário, agora eu sou 12 anos padre. Não estou sozinho. Tenho um rebanho comigo, tenho outros padres comigo, tenho outros seminaristas andando comigo. Não sou só. Não é um caminho solitário. É um caminho que às vezes precisa de solidão. O pastor precisa às vezes deixar a ovelha para descansar, para repousar, para se restabelecer, para curar as próprias feridas causadas pelo caminho pedregoso por onde ele caminhou à frente das ovelhas, curar as mordidas de animais que ele levou para defender as ovelhas, curar o cansaço que muitas vezes esgotou ele ao longo do dia inteiro na torreira do sol para cuidar das ovelhas. Sim, a gente precisa também desse recolhimento, mas solidão, estar sozinho não significa ser alguém solitário. Tenho um rebanho comigo, não estou sozinho, tenho outros comigo. E com isso, introduzo um outro tema na nossa conversa, que é justamente esse. Aqui, nós temos uma escola, peguei a mais bonita, dourada, para lembrar que o ministério sacerdotal é o ministério do pastoreio, e que é algo nobre, rico, maravilhoso, precioso, eterno. É de Cristo. É Cristo que age no sacerdócio, nos pastores que Ele chamou. Só que tem um detalhe: apesar do sacerdócio de Cristo, eterno, perfeito, imutável, que não erra, inviolável, ser como a gente está dizendo, Deus quis colocar este sacerdócio seu dentro de um vaso de barro. E esse vaso de barro é o Alexandre. O sacerdócio é eterno, rico, perfeito, imutável. No sacerdócio, Cristo próprio, como a igreja nos diz, que o Padre age na pessoa de Cristo, Ele guia o seu rebanho. Mas esse vaso é frágil. Esse vaso pode
quebrar. O Padre Alexandre pode quebrar. O Padre João, o Padre Alberto, o Padre Guilherme, o Padre Jonas, o Padre pode quebrar. Mas o sacerdócio de Cristo continua inteirinho. Nem sujeira ficou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por isso que eu convidei aqueles que querem muito bem o Padre para estarem aqui hoje de noite. Precisamos, nós padres, muito da oração de vocês. Nós padres somos um vaso de barro. Nós somos pecadores como vocês. Cansamos como vocês. Sofremos como vocês. Temos problemas nas nossas famílias como vocês. Brigas nas famílias como vocês. Temos as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos pânicos, as nossas necessidades de ir no banheiro e tomar um banho. Temos. E por isso que é tão necessário também este cuidado com a figura do Padre. E eu sou muito grato a vocês por todo o carinho, por todo o zelo, por todo o amor que vocês têm para conosco. E digo de particular, de modo, por mim. E por isso que eu pedi nessa noite que viessem aqui, para que a gente renovasse esse compromisso um com o outro. Continuem rezando por mim. Continuem rezando pelos padres da nossa diocese. Continuem rezando pelo nosso bispo, pelo nosso Papa. Nós somos falhos, nós temos os nossos pecados, mas rezem por nós, porque quanto mais santos nós formos, mais vai transparecer para vocês a santidade do sacerdócio de Cristo, que Ele quer dar para vocês, que Ele quer. Rezem pela conversão dos padres, rezem pela minha conversão, para que eu seja um sacerdote santo, não um sacerdote bonzinho, porque Jesus nem sempre foi bonzinho. Quando precisou pegar um chicote de corda, Jesus limpou o tempo. Foi assim? Então sim, para que eu seja um sacerdote santo. É isso que eu venho pedir. Porque, infelizmente, o comum do mundo aí fora é quando acontecer isso aqui com o Padre, pisar em cima do sacerdócio de Cristo e dizer assim: é, de fato, eu sabia que era assim mesmo, que não prestava, olha só como não funcionava, aquele padre não era coisa que for que se esperasse. É assim que o mundo trata. É assim que as redes de televisão vão fazer. Olha aqui o sacerdócio da Igreja Católica, olha aqui o celibato dos padres, olha aqui aquilo que eles vão lá foi pintando de santinhos. É isso que fazem. Pobre o homem frágil caiu, se esculachou todo, se arrebentou todo, e ainda tem os outros que vêm pisar em cima. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o sacerdócio de Cristo, rico, eterno, lindo, maravilhoso, está dentro de vasos de barro, que somos nós, padres, bispos. Ajudem-nos a proteger. Protejam-nos com a oração de vocês. E aí eu termino fazendo um convite. Quinta-feira, na igreja, tradicionalmente é o dia da Eucaristia. E junto com a instituição da Eucaristia, Cristo instituiu o sacerdócio. Aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz, todas as quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, tem um grupo de pessoas aqui rezando o rosário. E Maria é a mãe dileta dos sacerdotes. Tem um grupo aqui fazendo a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Jesus presente na Eucaristia, que se faz presente
pela consagração através das mãos de um sacerdote. Então eu convido para aqueles que puderem estar aqui nas quintas-feiras, não para rezar só pelo Padre Alexandre, por todos os padres e pelas vocações. Ah, mas eu não posso toda quinta-feira, mas de vez em quando venho. Ah, mas eu trabalho até às 6. Venha depois das 6. Venha para a missa das 19 horas. E vamos fazer na quinta-feira não só, um momento que eu vou lá para rezar um pouquinho. Vamos na quinta-feira rezar pelos padres, pelos bispos, pelo nosso Papa, porque todos nós somos vasilhas de barro, onde Cristo quis habitar com todo o tesouro e a riqueza do seu sacerdócio em nós. Digo de novo, muito obrigado. Sei que vocês rezam por mim, sei que continuam rezando, e sou muito feliz. Graças a Deus nós estamos aqui e vivemos com alegria, e Deus queira que fique muitos anos aqui em triunfo, vivendo e testemunhando a alegria de ser padre, que é bom demais, e é bom ter uma comunidade que ama o sacerdócio, que reza por nós, que vibra com a gente. Então, muito obrigado para todos que já rezam, e vamos fortalecer ainda mais a nossa prece, a nossa oração, para que a gente possa crescer juntos na santidade. Ninguém é ovelha sozinho. Nós somos todos o rebanho que caminhamos, guiados pela voz do nosso bom pastor Jesus.